Olá, pessoal. Para quem está nos assistindo, essa é uma apresentação sobre o primeiro par de nervos cranianos, que é o nervo olfatório, e ela foi solicitada pelo professor Diogo Costa, da disciplina de Anatomia 2. Nosso grupo é composto por Clara Letícia, Débora Regina, José Emerson, Emanuele Santos e eu, Yasmin Alves, que vou iniciar a apresentação falando um pouquinho sobre a anatomia relacionada a esse nervo. Bom, para que a gente possa inhalar o ar carregado de odores que se encontram ao nosso redor, o nosso corpo faz uso do órgão receptor da olfação, que é o nariz, e também através desse órgão que se tornam possíveis a respiração e a fala. Para que isso seja possibilitado, a anatomia do órgão sofreu, no decorrer do processo evolutivo, várias alterações, e essas alterações favoreceram a canalização e o direcionamento do ar para a traqueia e para os pulmões. Quando a gente trata de sentido da olfação em si, tudo começa no nariz, porque é nele que os quimioestimuladores presentes no ar excitam os quimiorreceptores nervosos do teto do nariz, que são mais precisamente as cadeias de neurônios que transpassam os forames crivosos da lâmina cribiforme do osso etimoide. Por outro lado, pessoal, quando a gente considera a composição celular desse tecido, a gente percebe que o epitélio olfatório ele é um neuroepitélio pseudoestratificado. Isso quer dizer que no meio das células que compõem esse tecido, há células nervosas, o que caracteriza como um neuroepitélio. E o pseudoestratificado se dá por conta da disposição nuclear das células, ou seja, os núcleos celulares são dispostos de forma desordenada na camada tecidual, que acaba gerando a impressão de vários estados, quando na verdade só se tem um. No que diz respeito aos tipos celulares observados nesse epitélio olfatório, a gente percebe células basais, células de sustentação, células nervosas e glândulas olfatórias. As células basais, elas são células de forma pequena e arredondada que estão localizadas próximo à membrana basal. Elas se dispõem entre as células de sustentação e os neurônios olfatórios e podem ser também chamadas de células-tronco do neuroepitélio olfatório. Por conta da sua alta capacidade de diferenciação, elas podem resultar numa renovação tecidual. Já as células de sustentação, que também podem ser chamadas de células colunares ou células cilíndricas, elas se encontram fortemente aderidas às células nervosas, de modo a sustentá-las. E nessas regiões são vistas zonas de adesão. Outro tipo de zona bastante importante relacionada a essas células são as zonas de oclusão. As zonas de oclusão, elas são fundamentais para a proteção do organismo, uma vez que elas dificultam a entrada de toxinas e de agentes infecciosos para a porção mais interna do tecido. Na parte mais extrema dessas células de sustentação são notadas especializações membranosas do tipo microvírus. Esses microvírus, eles têm a função de aumentar a superfície de contato com o meio externo. E uma função bastante interessante desse tipo celular é que elas têm um papel fundamental para o equilíbrio eletrolítico do meio extracelular. Já as células nervosas olfatórias são neurônios bipolares que têm suas projeções dendríticas voltadas à porção inferior da cavidade nasal, dispondo de cílios olfatórios. Nesses cílios, há a presença dos quimiorreceptores, que são fundamentais para o processo de transdução dos estímulos olfatórios, porque esses quimiorreceptores, eles têm uma interação com a proteína G. Essa proteína, quando ela é ativada por meio de estímulos químicos, promove a abertura de canais iônicos, o que acaba despolarizando o neurônio e tornando possível a condução do impulso nervoso. Já as glândulas olfatórias ou glândulas de Bowman são indispensáveis porque elas produzem o muco. Esse muco, ele é composto pela associação entre proteínas e glicídios, que são proteoglicanos com a presença de mucopolissacarídeos. Também essas glândulas são importantes para a defesa do organismo, porque elas produzem imunoglobinas, que têm um potencial de anticorpo, e lisozimas, que são enzimas de combate bacterianos. Quanto à produção de muco, esse muco ele é essencial para a concretização do sentido olfatório, porque em meio a ele que são solubilizados os quimioestimuladores. E uma vez dissolvidos esses quimioestimuladores, há uma maior possibilidade de contato com os quimiorreceptores que estão presentes nos cílios dos neurônios. E esse contato favorece a transdução do sinal recebido quimicamente para um cheiro que pode ser perceptível e memorizável. Para isso, os cílios que se encontram dispostos por entre o muco, eles formam uma densa rede novelada na superfície da mucosa, aumentando a área de contato e proporcionando transdução quimioneural através dos receptores olfatórios. Então, gente, meu nome é Emerson e eu vou dar continuidade aqui à apresentação do trabalho.
E eu queria mostrar para vocês essa vista aqui, porque a gente consegue perceber essas estruturas, que a primeira delas aqui vai ser o bulbo olfatório, que vai se continuar aqui com o trato olfatório. E quando chega aqui mais ou menos na nível da substância perfurada anterior, esse trato olfatório vai se dividir em estria olfatória medial, certo? E em estria olfatória lateral. E essa estria olfatória lateral, ela vai se continuar aqui e ela vai chegar até a área olfatória primária. Então, dito isso, a gente já pode recomeçar, digamos assim. Então, quando a gente passa da mucosa do nariz, a gente já vê as fibras do nervo olfatório, que elas vão passar através aqui dessa placa crivosa, né, através do forame cribiforme do osso etimoide, fazendo sinapse aqui com outras células, chamadas de mitrais e entufos. Então, o glomérulo vai ser a região em que as fibras do nervo olfatório farão sinapse com as células mitrais e com as células entufos, e elas vão percorrer aqui esse caminho e vão chegar aí até a área olfatória primária. E como é que ela chega para a área olfatória primária? Eu vou mostrar aqui para vocês de novo. Então, bulbo olfatório, trato olfatório, estria olfatória lateral, chegando à área olfatória primária. Além disso, nessa estria olfatória medial, a gente vai ter um conjunto de células que vai sair daqui e vai passar aqui pelo bulbo olfatório, né? Pelo trato olfatório, na verdade, chegando ao bulbo olfatório, fazendo o caminho inverso. E essas células vão ser as células granulares e as células que ficam em volta do glomérulo, chamadas de células periglomerular. Essas células vão ser responsáveis por inibir a aferência sensitiva que vai vir do nervo olfatório. Ou seja, ele vai ser responsável pela acomodação da sensação, do odor, na verdade, né? Acomodação da sensação do odor. E eu coloquei essa imagem aqui porque eu achei ela um pouco didática, certo? A gente tem aqui esse osso, né, que é o osso etimoide, aqui é a sua lâmina cribiforme, e aqui é o nervo olfatório atravessando os forames. Chegando aqui nessa região chamada de glomérulo, que fará a sinapse com a célula entufo e com a célula mitral, né? E essa região, de novo, é chamada de glomérulo. E aqui a gente vê uma célula granular, que vai ser uma célula eferente que chegou aqui. É isso, né? Bom, o trajeto do nervo olfatório é relativamente curto. Ele é composto pelo. Começa no bulbo olfatório, segue pelo trato olfatório, que ele repousa sobre o sulco olfatório, que é o que delimita lateralmente o giro reto, que fica na base do lobo frontal. E ele, no final, aqui a nível da lâmina anterior, da lâmina da substância perfurada anterior, ele se bifurca em estria medial e lateral. A estria medial ela vai conter as fibras que vão cruzar o plano mediano pela comissura anterior e vão fazer conexão com o bulbo oposto. Isso para coordenar as aferências, os sinais olfatórios que vão ser enviados para o córtex. Pode ser ao mesmo tempo, na mesma intensidade, não tenha uma falta de relação em relação a isso. As laterais são as que vão enviar para os seus respectivos lábios, né, as informações olfatórias para as áreas de processamento, que são as primárias e secundárias. No caso, corresponde ao córtex piriforme, que é o uncus e o giro paripocampal. Aí aqui tem uma vista melhor, mais esquematizada, nas três principais vias, que são as que eu vou comentar, estão aqui sinalizadas. As aferentes estão em vermelho, a aferente em azul. Aí a primeira, que é a mais importante, é essa que sai aqui do neuroepitélio, da cavidade nasal, que o neurônio de primeira ordem dessa via é justamente o bipolar, que sai daqui, é aquele onde realiza a transdução do sinal. As informações químicas do ambiente vão penetrar aqui, se dissolver no muco, impressionar lá os quimiorreceptores dos cílios desse neurônio. Aí vai deflagrar o potencial de ação, que vai
percorrer a célula e vai atravessar aqui na lâmina cribriforme axônica, vai fazer sinapse com neurônio de segunda ordem, são as células mitrais de entufo, e aqui na região do bulbo vão seguir aqui pelo trato, chegando no trígono, que é onde se bifurca o trígono olfatório aqui no meio, ela vai seguir pela estria lateral e vai direto para a região do únculo, que é a área primária do olfato. Ela leva as informações diretamente, então é bem rápido. Note que não tem nenhuma conexão, nenhum núcleo talâmico. Isso tem uma diferença importante, porque em questão de sono REM, por exemplo, quando todos os sentidos especiais são desligados pelo núcleo reticular do tálamo, o olfato é o único que continua ativo. Então, a todo momento, inclusive no seu sono mais profundo, o seu cérebro, o sistema nervoso está recebendo e interagindo com a mente por meio do seu olfato. Outra via aferente, pouco comentada, mas muito importante, é uma que tem o mesmo início, mas tem um terceiro neurônio que ele começa, a soma neuronal dele está aqui na região do trígono, e ele envia as informações do trato olfatório diretamente para a amígdala, que também tem implicações muito interessantes, porque dos núcleos da amígdala eles vão ter projeções para o sistema límbico todo, como um todo, e para as áreas de regulação autonômica. Isso significa que, isso explica, por exemplo, as questões emocionais e de memória que o olfato deflagra, né? É sempre um cheiro de alguém que você conhece, que você gosta, ou comida gostosa, essas coisas. Para a questão de regulação autônoma, especificamente, configura como uma evolução adaptativa muito importante para a nossa espécie, porque isso permitiu com que a gente a gente reagisse com repulsa ou com prazer a determinados cheiros. Por exemplo, o cheiro de comida estragada, a gente tende a ter repulsa, o cheiro de comida gostosa, a gente tende a salivar. Isso são respostas autônomas que vão percorrer esse caminho, vão entrar no cérebro por esse caminho. E foi importante para a nossa espécie para evitar que a gente se infectasse, para procurar comida de qualidade, e isso garantiu um bom processo da nossa evolução. A terceira via, essa que está em azul, ela é diferente. Note que ela também cruza o plano mediano na região da comissura anterior, porque ela parte de diferentes áreas do córtex, desce pela comissura e vai no sentido do caminho inverso até as células do neuroepitélio. Essa via ela serve como moduladora de sinal. O neurotransmissor dessa via é GABAérgico. Os neurônios efetores eles também estão aqui no epitélio. Eles são os periglomerulares e as granulares. Elas vão funcionar como reguladoras do sinal aferente. Significa que só vai passar pelo trato os estímulos que forem necessários. Também tem uma aplicação interessante para isso, que é, por exemplo, quando a gente passa um perfume na gente forte e depois de um tempo a gente se acostuma com o cheiro, para de sentir. Mas se alguém chega perto da gente, sente, pode até comentar e você nem lembrava que ele existia. É justamente por causa da ação dessa via que vai impedir que o córtex fique o tempo todo sendo hiperestimulado por informações do ambiente. É basicamente isso. Existe um detalhe que eu esqueci de comentar, que o único, o giro parihipocampal juntos formam o paleocórtex, ou córtex piriforme. Filogeneticamente é a segunda área mais antiga do cérebro, só não é mais antiga que o hipocampo. E basicamente é isso. Falando mais um pouco sobre a função, o nervo olfatório é um nervo exclusivamente sensitivo com fibras aferentes viscerais especiais, constituindo filamentos desmielinizados, de modo que é o único par de nervos cranianos que entra em contato direto com o ambiente, nesse caso, através dos forames
cripiformes do urso Timóteo. É um sistema que pode ser desenvolvido e aprimorado, como, por exemplo, no caso dos perfumaristas e dos degustadores de vinhos. Sendo que, no caso da degustação, há uma inter-relação entre a sensibilidade degustativa e a olfatória. A sensibilização e a interpretação dos estímulos olfatórios é filogeneticamente um dos mais antigos sistemas de interpretação do ambiente. Tendo em vista a evolução dos organismos, há um desenvolvimento olfatório mais evidente nos vertebrados, justificando, por conseguinte, a sua sobrevivência por meio de tradução química dos cheiros sentidos no espaço em que o indivíduo se encontra, como, por exemplo, podemos citar essa percepção de odores de perigo de caça, cheiro de coisas queimando, excitando perigo, e de animais específicos para a alimentação de grandes felinos. Por exemplo, mais um exemplo de alimentação é o cheiro de comida que dá vontade de comer. Quando a gente sente cheiro de uma comida, por exemplo, que a nossa mãe faz, que a nossa avó faz, nos remete ao passado. E nos dá vontade de comer, nos dá fome. Também não deixa de ser um exemplo. Sentir o perfume, outro exemplo também, é a sensação de prazer, que é sentir o perfume de alguém que a gente gosta, nos faz lembrar daquela pessoa de alguns momentos atrás. É possível induzir, além disso, a participação de feromônios, como no caso das formigas, e a sensibilização a agentes específicos em diferentes espécies. A percepção do cheiro nada mais é do que a tradução de estímulos químicos pelo sistema nervoso central através da interpretação de substâncias odoríferas. Somente os nervos olfatórios e o óptico não têm relação com o tronco encefálico. O nervo olfatório se associa ao sistema límbico, por sua vez. Por isso, há uma relação de associação de memória dos cheiros. A olfação interfere na interpretação dos sabores, podendo resultar numa maior aceitação ou numa maior repulsa, numa repulsa alimentar, bem como num estímulo de fuga em situações de perigo, como um incêndio, por exemplo. Valendo destacar a memorização dos cheiros devido à relação entre o sistema límbico e o nervo olfatório. Sentir um cheiro, na verdade, é inalar o ambiente, o ar do meio ambiente, estando esse ar dotado de moléculas que estimulam os receptores olfatórios no teto da cavidade nasal. Procede a abertura e o fechamento de canais de sódio e de potássio, gerando um potencial de ação que posteriormente resultará na interpretação de um estímulo olfatório na forma de cheiro. Então, pessoal, eu vou dar continuidade à apresentação e eu vou falar um pouco da aplicação clínica. Eu vou falar um pouco da anosmia, que é uma doença, ela pode ser causada por resfriado ou lesões, ou pode ser congênitas, ou por distúrbios neurodegenerativos, que ocorre também pelo mau desenvolvimento do bulbo olfatório, e existem 3 tipos: a anosmia específica, a hiposmia e a anosmia generalizada. A anosmia específica é a ausência de receptores específicos, de cheiros específicos. Já para outros cheiros, ela não compromete, só compromete um tipo de cheiro específico. E a hiposmia, apenas a diminuição da intensidade do olfato. E também existe a anosmia generalizada, que é a perda completa tanto da intensidade quanto dos tipos de olfato, de cheiros. E é uma forma mais grave. Eu vou falar um pouco da disosmia agora, que é diferente das anosmias. Ela ocorre pela distorção do olfato. E existem 2 tipos, a troposmia e a fantosmia. A troposmia, também chamada de parosmia, ocorre pela distorção de um olfato já existente. Existem células odoríferas naquele local, só que ocorre uma distorção daquele cheiro. E já a fantosmia não existe células odoríferas, só que a pessoa sente algum tipo de cheiro.
é o que também pode ser chamado de alucinação olfatória. Esse tipo de fantosmia pode ocorrer por traumatismo craniano, infecções respiratórias, inflamações dos seios paranasais, tumores. Agora eu vou falar um pouco da aplicação clínica em relação ao COVID e ao nervo olfatório. Em relação ao sistema nervoso, comprovou-se que o COVID é capaz de infectar neurônios humanos e teve uma comprovação que ocorre através da realização de experimentos in vitro em culturas de células. Mesmo sendo recente para conclusões clínicas, o pesquisador afirma que a infecção dos neurônios traz maiores riscos aos pacientes, como é o caso do aparecimento de sintomas neurológicos, como a anosmia. Segundo um estudo, a anosmia foi relacionada à febre, e além disso, os pesquisadores identificaram fantosmia em 2,6% dos casos de Covid e parosmia em 32,4% dos pacientes durante o curso da doença Covid. E foi isso, pessoal. Agradecemos a